A paz do Senhor, igreja. Ao amado da nossa alma seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui nesta manhã. Quero bendizer o nome do Senhor, nosso Deus, pela vida e o ministério do reverendo pastor Samuel Ferreira, pastora Keila, bem como toda a casa dos servos do Senhor, que são bênçãos de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. O pastor Edson Rodrigues, por esse convite que se renova pelo 2º ano, enche o meu coração de alegria. Sua querida esposa, irmã Cleide, que Deus continue sustentando e abençoando, e a todos os ministros desta casa. É uma bênção, é uma dádiva de Deus poder ser ministrado e abençoado pela vida da cantora Vanilda Burdieri, minha amiga, os cantores Alisson e Neide. São pessoas que amamos e estimamos profundamente. Deus verdadeiramente está aqui. Amados, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, aqui à esquerda estarão os DVDs com mensagens que o Senhor Jesus nos confiou, mensagens que vão abençoar e edificar a sua vida, e você terá a oportunidade de adquiri-los. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, quem já encontrou, diga um amém. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Você dá um amém por esta palavra? Desocupem suas mãos, vamos dar graças a Deus por ela. Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos porque acabamos de ler a Tua palavra. Ela permanece no céu, mas é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. E que a nossa oração é para que o Senhor fale por intermédio dela e não te cales, em o nome de Jesus. Amém. Você senta dizendo um glória a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 1, nos diz assim: e chegaram. Quero convidar você a repetir isso junto comigo no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. E o texto bíblico, ele é um texto completo. A Bíblia é dividida em livros. Esses livros são divididos em capítulos, os capítulos divididos em versículos. E essa divisão, ela é relativamente jovem. Ela não nasceu junto com o texto sagrado. Ela é fruto da Septuaginta, aonde se entendeu a importância de dividir a Bíblia em capítulos, e esses capítulos em versículos, a fim de facilitar a leitura, o encontro, o endereço para a busca de um texto. Inicialmente nós tínhamos os provérbios divididos em versículos, em versos,
e tínhamos também os salmos divididos por números, uma vez que é um cancionário, uma vez que é uma coletânea de canções, logo essas canções são individuais. Mas o texto bíblico restante, tanto os livros poéticos, históricos, Pentateuco e agora especialmente falando dos evangelhos, não, eles não eram divididos em capítulos. Quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, começa a redigir na primeira frase e vai até a última frase. Com a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, nós ganhamos uma praticidade incrível. Porque imagine você como seria complicado nós localizarmos um texto sem que tivéssemos um capítulo e um versículo. Ou nós nos tornaríamos especialistas rapidamente em encontrar, porque o ser humano é altamente adaptável, ou nós ficaríamos numa complicação incrível. O pregador, o pastor, o ministro do dia ou da noite, lendo o texto e a gente atrás tentando localizá-lo. Então é uma maravilha termos o texto dividido em capítulos e versículos. Mas como todo o ganho, isso também trouxe para a gente um ônus, uma perca. Qual é a perca que isso trouxe? Nós acabamos por entender de forma precipitada que quando lemos o primeiro versículo de um capítulo, podemos ter um entendimento perfeito sobre a história que vamos começar a ler ali. Isso é no mínimo um equívoco. Quem pretende se aprofundar em um texto que esteja lendo, quem de fato quiser entendê-lo, terá que ler o capítulo anterior e o capítulo seguinte. Caso contrário, você incorrerá no risco de perder o início da história. Eu li com vocês o capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, e pedi até que vocês repetissem comigo o versículo 1, as duas primeiras palavras que são "e chegaram". Podemos voltar? Podemos de novo? 1, 2, 3, "e". Podemos mais uma vez? E de repente eu percebo que eu digo isto com vocês e sem vocês, "e chegaram", e ninguém diz glória, ninguém diz aleluia, ninguém se emocionou com isso. Por que ninguém se emocionou com isso? Porque está tão simples, tão comum, "e chegaram". Mas se você ler o capítulo 4, você não vai conseguir enxergar esse "e chegaram" como uma coisa comum. Porque no capítulo 4, teve vento. No capítulo 4, teve tempestade. No capítulo 4, teve água entrando dentro do barco. No capítulo 4, teve ameaça de morte. No capítulo 4, teve gente gritando: "Jesus, acorda, porque nós vamos perecer". No capítulo 4, teve Jesus levantando na beira do barco. No capítulo 4, teve Jesus dizendo: "Mar, aquieta-te, vento, cala-te". No capítulo 4, teve gente cheia de graça dizendo: "Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?". Então o capítulo 5 é a continuidade do capítulo 4. "E chegaram", ou seja, o vento, a tempestade, o mar, a água, a dor, o medo, a angústia, nada de alguma maneira pôde ser definitiva para fazê-los morrer. No capítulo 4, eles chegaram do outro lado. Dá uma olhada para esse crente que está perto de você e não precisa dizer nada, só observe como ele está bonito, cheiroso, viçoso, simpático, brilhante. Você sabe o que é isso? O capítulo 5 da vida dele. O 4 você não conhece, o 4 você não assistiu, o 4 você não presenciou. Teve tempestade, teve água, teve dor, teve grito, teve angústia, teve desespero. Teve dia que ele olhou para o céu e disse: "Eu vou morrer", mas ele também tem motivo para comemorar. Sobrevivemos.
Só quem chegou no capítulo 5. Não foi fácil, mas eles chegaram. Jesus agora vai chegar no território dos Gerazenos, ou Gadarenos, e ele vai chegar de barco. Jesus está sempre de barco. Barco para Jesus é meio de transporte. Mas não é só meio de transporte. Barco para Jesus é púlpito. Barco para Jesus é plataforma. Barco para Jesus é lugar comum para exercício ministerial. Era parar o barco, levantar a voz e começar a pregar. Barco para Jesus é tão comum, é tão gostoso, é tão litúrgico, que quando não tinha um barco ele pedia: consiga um barco para mim. Agora ele chega em Gadara, encosta o barco, e tudo que eu espero é que ele se levante de dentro do barco e comece a pregar. Afinal, barco para Jesus é plataforma, barco para Jesus é púlpito. Mas a Bíblia diz: e descendo logo do barco. Mas barco para Jesus é plataforma. Barco para Jesus é púlpito. Barco para Jesus é lugar de exercício ministerial. E ele encosta o barco, e quando não tem barco ele pede um barco. Mas agora ele está no barco e sai do barco. Ele gosta de barco, ele usa barco, não há problema no barco. Só que ele sai do barco. Ele sai do barco porque ele chegou em Gadara, e lá tem um homem endemoniado, e ele pretende alcançá-lo. E a igreja terá que aprender definitivamente que barco não é problema, púlpito não é problema, plataforma também não é problema. Mas para alcançar algumas pessoas a gente vai ter que descer do barco. Até porque o barco é pequeno. Imagine todos vocês aqui em cima, não caberia. E as pessoas passam boa parte da vida dizendo: eu quero entrar no barco, eu quero entrar no barco. Um dia eu também vou estar no barco, um dia eu também vou sentar no barco, um dia também eu falo do barco. Ou o barco é pequeno, mas a praia é grande. Que tal começar a pregar na praia? Não conseguiríamos ser uma igreja relevante na comunidade que estamos inseridas em lugar nenhum do mundo, enquanto estivermos presos às plataformas, aos púlpitos e aos barcos. Não há nenhum problema em se utilizar um púlpito. Jesus utilizava os barcos. Não há nenhum problema em utilizar a plataforma. Jesus utilizava a plataforma. Mas quando a gente quiser tocar de forma veemente uma comunidade, a gente precisa sair do barco, descer do barco e colocar o pé no chão. Uma igreja que não coloca o pé no chão não é relevante. Uma igreja que não coloca o pé no chão não é contundente. Uma igreja que não coloca o pé no chão não é vibrante. Mas a igreja que sai do barco e coloca o pé no chão vai fazer o mundo espiritual respeitá-la onde ela estiver. Quando Jesus colocou o pé, a Bíblia diz: logo. Se você puder, diga uma palavrinha após mim: simultaneamente. Diga simultaneamente. Quando Jesus colocou o pé para fora do barco, a Bíblia diz assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo.
Quer dizer que em uma extremidade Jesus fez assim. Na outra extremidade o homem fez. Cada passo que Jesus dá para fora do barco, o homem endemoniado está dando para fora do sepulcro. Quando você começar a se mover, pessoas vão começar a se mover também. Quem era esse homem? Um homem que tinha um espírito imundo. Como vivia esse homem? Preso por grilhões que muitas das vezes ele mesmo arrebentava. Aonde esse homem morava? Morava dentro dos sepulcros. Não imagine o cemitério de São Paulo, não é isso? É algo extremamente diferente. Eram rochas, escavações dentro das rochas, aonde viviam os loucos, os moribundos, os possessos, e eventualmente se jogava algum corpo morto. É nesse lugar fétido, angustioso, deprimente, que esse homem vive. Morar dentro de um sepulcro não é o problema, porque se Jesus não vier buscar a sua igreja nos próximos 100 anos, o que eu particularmente não creio que aconteça, todos nós que estamos aqui estaremos com esse corpo morando aonde? No sepulcro. O alarmante da história é que não é um morto no sepulcro, é um vivo no sepulcro. Uma das ações de Satanás é pegar você que está vivendo o começo da sua história e arrastar você para o final da sua história. Nós estamos vivendo um mês de setembro, um mês de consciência sobre a questão do suicídio, que já é um dos principais dramas da nossa sociedade atual. É Satanás pegando gente no começo da história e arrastando para o final da história. Talvez existam crentes aqui, templo do Espírito Santo, que estejam vivendo coisas desse nível. Eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não tenho desejo de continuar. Mas se a mão de Satanás está arrastando alguém para o final da história, a mão poderosa de Jesus vai recolocar pessoas do começo da história. O homem está dentro do sepulcro, e quando ele enlouquece, a Bíblia diz que ele se fere com pedras. Para quem estiver utilizando a versão King James, a Bíblia vai dizer que esse homem se fere com lascas da rocha. Quando ele fica possuído, enlouquecido, ensandecido, ele começa a bater o corpo dele contra a rocha, porque na cabeça dele ele está pensando: eu vou quebrar essa rocha, eu vou ferir essa rocha, eu vou destruir essa rocha. Só que quem bate contra a rocha não fere a rocha, quem bate contra a rocha sai ferido pela rocha. Quando você encontrar a rocha, abraça a rocha. Quando você encontrar a rocha, beija a rocha. Quando você encontrar a rocha, se abriga debaixo da rocha. Quando você encontrar a rocha, coloca o teu pé sobre a rocha. Porque se você tentar contrariar a rocha, quem vai sair ferido pela rocha? Você. Quebrado, ferido, moribundo. Mas quando Jesus colocou o pé do lado de fora do barco, ele sentiu algo diferente.
e colocou o pé dele para fora do sepulcro também. E não venha me dizer que os demônios levaram o homem até Jesus, porque demônio não leva ninguém até Jesus. A Bíblia diz: ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Quando aquele homem virou para o barco que Jesus estava, quem estava empurrando aquele homem não eram os demônios, quem estava empurrando aquele homem era o céu. Olhe para mim, deixa eu lhe fazer uma pergunta: é fácil caminhar? É fácil chegar até Jesus? Não. E você é templo do Espírito Santo. Imagine uma pessoa com uma legião de demônios, cada passo que ele dava era uma tonelada, cada passo que ele dava o inferno puxava ele para trás, mas cada passo que ele dava o céu empurrava ele para frente. Tem gente que só chegou aqui porque o céu está te empurrando para frente. Você só glorificou hoje porque o céu está te empurrando para frente. Você só não voltou para o mundo porque o céu está te empurrando para frente. E quando ele viu Jesus de longe, começou a adorar Jesus. Não, você não entendeu. Eu estou falando que um endemoniado adorou a Jesus. E que é inadmissível que um crente entre no lugar de culto e não adore a Jesus, porque até o endemoniado adorou Jesus. Ô Helena Raquel, de acordo com a minha teologia, não foi o endemoniado que adorou Jesus. De acordo com a minha teologia, foi o demônio que adorou Jesus. Então é vergonha dobrada para crente que não adora, porque se até os demônios adoraram, eu não posso sair dessa reunião sem adorar Jesus. Eu não sei se ele dizia glória. Eu não sei se ele dizia aleluia. Eu não sei se ele dizia louvado seja Deus. Eu só sei de uma coisa: de repente ele mudou. De repente ele começou a dizer assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Repita só a fim de fixar. No versículo 6 ele adorou. Repita a fim de fixar. No versículo 6 ele adorou. A fim de fixar, repita. No versículo 7 ele se irritou. Mas é só o 8 que explica por que ele mudou. Porque Jesus dizia: sai desse homem, espírito imundo. Não, vem aqui para você entender. Ele chegou adorando, ele chegou cultuando, ele ia entregar oferta, ele ia clamar com as mãos erguidas, ele ia dar até alguns passinhos na hora da adoração. Mas de repente Jesus olhou para ele, porque Jesus não é refém de culto, Jesus não é refém de adoração, Jesus não é refém de talento, Jesus não é refém de oratória, Jesus não é refém de ministério. Não vem para cá dizendo eu vou adorar, então Jesus vai aceitar as coisas como estão. Não, ele veio adorando, mas quando Jesus olhou para ele e viu um negócio estranho, Jesus disse: ei, espírito imundo, sai dele.
Pegue na mão de alguém que Jesus colocou do teu lado e não foi à toa nesta manhã, e diga a ele: pode adorar à vontade, agora vai ter confronto no final. Pode adorar à vontade, mas vai ter tratamento no final. Pode adorar à vontade, mas Jesus vai sacudir você no final. Pode adorar à vontade. Rosto bonito não compra Jesus. Voz bonita não seduz Jesus. Estereotipo de crente não convence Jesus. Línguas estranhas, recheada de religiosidade superficial, não convence Jesus. Nós estamos acostumados a fazer pessoas reféns do que trazemos para o ato de culto. Porque o seu dirigente precisa de você com aquela guitarra. Você chega a hora que quer. Você faz o que quer. Porque seu líder precisa do seu trabalho. Você se comporta como você quer. Porque pessoas precisam da sua voz, elas ficam sentadas te esperando a hora que você decide chegar. Agora Jesus não precisa dos nossos talentos, Ele não é refém da nossa voz. Quando você bater diante de Jesus, o que tiver errado vai ter que cair, o que tiver errado vai ter que sair. Se você pode emprestar sua mão para Jesus usar, empreste. Toque em alguém e diga: seja livre. Adore, mas seja livre. Cante, mas seja livre. Pregue, mas seja livre. Oferte, mas seja livre. Quando ele viu que com Jesus era diferente, ele se irritou. Ele até queria adorar, mas ele não queria mudar. Ele até queria adorar, mas queria que as coisas continuassem como estavam. E então ele levanta a voz e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Quem está comigo, diga glória. Há duas falas aqui. A primeira fala aqui é do demônio. A segunda fala é do endemoniado. Helena, Raquel, mas no mesmo tempo pode falar o demônio e o endemoniado? Se você já tem experiência com libertação, você sabe que sim, que oscila. Quando está rugindo, terrível, é o demônio. Quando está cheio de gracinha, não gosto de você, sai de perto de mim, já é o endemoniado. Porque ninguém chega num nível de endemoniamento tão completo que lhe tire a total consciência. Seria injusto com a possibilidade de salvação. Então, quando a frase, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, aparece, quem está falando é o demônio. Porque só o demônio nesse contexto poderia atestar a divindade de Cristo. O gadareno não sabe. Mas quando ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormente, quem está falando é o endemoniado. E eu descubro isso por causa de um verbo. E o verbo é conjuro-te. Conjuro-te é uma palavra que entrou em desuso nos nossos dias.
mas era muito usado no universo dos exorcistas nos dias desse endemoniado. Então, quando ele ficava muito pesado, muito oprimido, muito cheio de demônios, chamavam um exorcista para tentar ajudá-lo. E como o exorcista tentava repreender o demônio que estava nele, usando o verbo conjuro-te. Quando aquele homem se aproxima de Jesus, motivado pelo céu que o empurra, mas ele chega diante dele e percebe que ele tem poder para fazer algo em sua vida, que efetivamente ele não sabe se quer ainda, ele pensa, já sei, vou expulsar essa coisa de luz, esse espírito iluminado, esse homem glorioso da minha frente, igualzinho fazem comigo. Como é que fazem mesmo quando querem me libertar? Conjuro-te. É isso que eu vou dizer para ele. Estufou o peito e disse, conjuro-te por Deus, que tu não me atormentes. O que ele não sabia é que Jesus não é um espírito iluminado, que Jesus não é um espírito glorioso, que Jesus não é um anjo resplandecente. O que ele não sabia é exatamente o que algumas pessoas não sabem, alguns espíritas não sabem, que Jesus não é um espírito evoluído. Alguns testemunhas de Jeová não sabem que Jesus não é um deusinho, um filho gerado pelo Pai. O que alguns seguidores do islamismo não sabem é que Jesus não é mais um profeta menor do que Maomé. O que alguns pentecostais não sabem é que Jesus não é só o homem de branco, porque isso reduz muito a revelação. O que alguns católicos não sabem é que Jesus não é só o menino da manjedoura. O que Jesus é, Helena Raquel, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Levante a sua mão para fazer a declaração mais poderosa da sua vida. Abra sua boca e diga, Jesus é Deus. Não é o menino da manjedoura, não é o espírito iluminado, não é um profeta, nem é o homem de branco. Jesus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Sai, sai, sai menino, sai espírito evoluído, sai Deusinho, sai clarão, não. Jesus levanta a voz, ele vai saber agora quem eu sou. Qual é o teu nome? É o segundo truque. Legião. Quando ele fala legião, ele está pensando, pode ser de 1000 a 6000. E tudo que a gente sabe sobre o universo dos exorcistas naqueles dias é que para expulsar para expulsar um demônio, tinha que saber o nome dele. Quando ele fala, eu sou legião, ele está dizendo, eu sou multidão. Quando ele fala, sou legião, ele está dizendo, eu sou muitos. Ele está dizendo, nem adianta tentar, porque você não vai conseguir, são muitos. Como é que você vai chamar 6.000 nomes? Não vai chamar, nem chama. Quem gosta disso não é Jesus. Jesus não chama demônios pelo nome. Ele está acostumado a chamar as estrelas pelo nome. Estrelas ele chama pelo nome, demônios não. Quer show com Jesus? Escolheu a pessoa errada. Está pensando que Jesus vai puxar a lista. Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. O que ele está chamando de multidão, Jesus está chamando de um só. Jesus olhou para ele e disse, espírito imundo, sai dele. Ei, meu nome é legião, guarde o seu nome para você. Eu te chamo de espírito imundo, saia dele. Qual o teu nome? Presta atenção. Qual o teu nome?
Presta atenção, qual o teu nome? Legião. Não mistifica, por favor. Não espiritualiza, contextualiza. Legião nos nossos dias seria multidão. Ele está dizendo, aqui dentro tem um monte. Isso é perigoso, pastores. Porque tem gente que é templo do Espírito Santo, mas parece que, não sei, tem um monte dentro. Cada dia com uma cara, cada dia com uma voz, cada dia com um jeito. Um dia ele é, outro dia ele não é mais. Um dia ele ri para você, outro dia você ri para ele e fica rindo sozinho. É porque ainda não entendeu que ser apenas um é indicativo de saúde física, espiritual e emocional. Quem tem vários dentro é endemoniado. Crente só tem um dentro dele, o Espírito Santo. Tem um irmão simpático do teu lado? Tem. Se ele não for simpático, não mexe com ele, que é perigoso. Mas se ele for simpático, olhe para ele e diga a ele, aqui dentro só tem um. Aqui dentro só tem um. Com dinheiro ou sem dinheiro é a mesma cara. Aqui ou lá é a mesma cara. De segunda a sexta, ou sábado e domingo é a mesma cara. Porque aqui só mora. Só muitos. Jesus deu uma olhada. Eu chamo de um só. Ele sabe que vai ter que sair. Ele sabe que vai ter que sair. E ali por perto está pastando uma manada de porcos. Quantos porcos? 2.000. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele sabe que vai ter que sair, não tem jeito. Aí ele olha para Jesus, agora já é o demônio, e diz assim: permita que nós entremos nos porcos. Eu não sou pretensiosa. Talvez eu até tenha cara de pretensiosa, mas eu não sou. Eu não quero dizer que vou fazer a exegese perfeita do texto. Mas essa questão de relacionar os porcos, a permissão ou não para o judeu cuidar de porcos, ela é muito frágil. Porque nós estamos numa cidade de maioria gentílica. E Jesus não tem hábito de atender pedido de demônios. O que está acontecendo é uma excepcionalidade que atende a um propósito maior. O demônio, mais uma vez, está sendo servo da vontade de Jesus. Por quê, gente? Por quê? Porque aquele homem, ele vai ser usado como um evangelista imediato. Ele não vai ser discipulado, o que é excepcionalidade. Ele não vai ser consolidado para depois ser enviado, o que é uma excepcionalidade. Ele vai se tornar um evangelista já. E tudo que a cidade sabe sobre aquele homem é: os demônios moram dentro dele. Jesus precisa atrair a visão da cidade para um ponto. E o ponto é esse, aonde o endemoniado está. E tudo que a cidade sabe dizer é: ele tem muitos demônios. Se Jesus coloca a mão na cabeça dele e diz sai, e os demônios somem, a cidade não ia acreditar que os demônios saíram. Jesus precisava atrair a visão de toda a cidade para um ponto aonde elas olhassem os demônios chegarem e concluíssem: realmente não estão mais nele.
A ideia dos porcos não veio do inferno, a ideia dos porcos foi de Jesus. Quando os demônios dizem, podemos entrar nos porcos, Jesus diz, sim, podem entrar nos porcos, a cidade toda vai acompanhar. Quando eles entram nos porcos, os porcos fazem um barulho. Quando esse barulho acontece, a cidade vai ver se movendo para um outro ponto os demônios que estavam na vida daquele homem. O que eles vão concluir? Não está mais nele. Se você pode, levante as suas mãos, porque eu vou lhe entregar uma palavra. Por causa da obra que Jesus tem com você, nas próximas semanas Ele vai começar a fazer coisas extraordinárias, para que pessoas que estejam à sua volta percebam que você já não é quem você foi um dia, mas você é um legítimo mensageiro de Jesus. Eu não sei se vai ser pelos porcos, eu não sei se vai ser pelo vento, mas quem está à tua volta vai olhar e vai dizer, não é mais como era. Levante a sua voz e diga, 2.000 porcos. Entrou. Os porcos não aguentaram. Quantos demônios? Até 6.000. 3 para cada porco. Não aguentaram. Não, os demônios não se jogaram no espinhadeiro. Os porcos, leia o texto. Os porcos não aguentaram a presença dos demônios. Se lançaram de um despenhadeiro ao mar. Um porco não aguentou 3 demônios. Um porco não aguentou 2 demônios. Um porco não aguentou um demônio. E aquele homem aguentou por anos uma legião dentro dele. Você chama isso de quê? Pega o microfone e conta para essa gente o que você já viveu. Vai ter gente de boca aberta dizendo não. Overdose, arma na cabeça, 3 tentativas de aborto e sua mãe desistiu e teve que deixar você nascer. Carro capotando, UTI, compraram até o teu caixão e você está aí vivo. Por que você suportou coisas que as outras pessoas não suportam? Por que você suportou coisas que os porcos não suportam? Você chama isso de resistência? Você chama isso de resiliência? Você chama isso de coragem? Você chama isso de força? Eu chamo de graça, eu chamo de soberania, eu chamo de predestinação e eleição soberana. O céu olhou para você e disse, não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer. Levanta a tua mão, porque você saiu do capítulo 4 e chegou no capítulo 5. Os porcos morreram, mas você está vivo. Sentado, orientado e vestido, foram chamar gente de longe para vir ver. Chegaram e encontraram ele sentado, orientado, vestido. Sentado é com Jesus, orientado é com Jesus, vestido é com a gente. É filantropia. Jesus liberta, Jesus reorienta e a igreja veste, a igreja prepara para inserir na sociedade. Quando eles olharam a cena, o que você faria? Eu diria assim, Jesus, Jesus, Jesus.
O Senhor é muito poderoso. Fez isso na vida desse endemoniado, fica aqui, não vai embora não. Faz uma cruzada de 3 dias e liberta o restante. Mas eles olharam para Jesus e disseram: vai embora daqui. Jesus não é sentimental. Não chorou. Não chamou ninguém de ingrato. Não disse usaram e agora estão jogando fora. Pegou tudo que lhe pertencia e foi indo embora. Mas daqui a pouco Jesus ouve uma voz. Jesus! Jesus! Tem gente aqui que está pensando igualzinho a esse moço. Eu não quero ficar aqui. Jesus! Jesus, deixa eu ir com o Senhor, eu quero ir embora. Jesus olhou para ele e disse: não, volta para os teus, volta para a tua família e anuncia a eles quão grandes coisas o Todo-Poderoso te fez e como teve misericórdia de ti. Não quer Jesus? A igreja não pode entrar. As Bíblias não entram. Jesus já tem um missionário nativo implantado lá dentro. E a Bíblia diz que por onde ele passava, todos se maravilhavam com as coisas que Jesus havia feito. Não quer ouvir Jesus? Vai ter que ouvir um ex-endemoniado, um ex-possesso, um ex-oprimido. Teu pai diz: não quero crente aqui. Teu patrão diz, teu gerente: não quero culto aqui. No condomínio que você mora, o salão social é servido para qualquer tipo de coisa, mas quando é culto, trazem o estatuto, invocam as leis e dizem: não queremos culto aqui. Bobinhos. Teu pai não quer crente lá? Tem um crente sentado com ele na mesa do café da manhã. Seu patrão não quer culto lá? Quando você anda na empresa e todos olham quem você era e quem você vê hoje, Jesus está sendo anunciado na sua empresa. No condomínio não querem culto lá, não tem problema. Quando no domingo de manhã você sai com a tua família com a Bíblia na mão e as pessoas lembram quem você era e quem você é hoje, podem dizer que não querem Jesus, não querem a igreja, não querem os cultos, não querem os crentes, mas vão ter que ficar maravilhados com aquilo que Jesus está fazendo. Levante a sua mão. Eu estou dizendo que Jesus vai usar a sua vida e vai te encher de poder. E aonde você andar, aonde você pisar, alguém vai dizer: foi Jesus quem fez, foi Jesus quem fez, foi Jesus quem fez. Vai levantando no teu lugar e glorificando a Ele, vai. Pergunte para a pessoa que está aí do seu lado: e os porcos? E os porcos? Me dá 3 minutos. Os porcos não aguentaram. Não é uma questão de raciocínio, uma questão de instinto. Quando eles sentiram a presença dos demônios dentro deles, eles não aguentaram.
Eles sabiam que embaixo daqueles espinhadeiros havia água, porque a água, embora pareça inodora, é um princípio da ciência, mas você sabe que uma grande quantidade de água, o ambiente em que ela está, ele é alterado, inclusive no seu odor, pela presença das águas. Os porcos sabiam que lá embaixo havia água, possivelmente mar. Os porcos não aguentaram a pressão dos demônios e fizeram o quê? Se jogaram de um despenhadeiro para as águas. Por que logo para as águas? Porque eles queriam alívio. A água sugere alívio. Você está mal, pensa um banho. Você está mal, você pensa, eu queria colocar minha cabeça debaixo da água. Você comeu algo que lhe fez mal, você diz, hoje só vou beber água. O problema é que aquela água sugeria alívio, mas era mentira. Quando eles se jogaram, eles encontraram morte. Algumas coisas ainda sugerem alívio, mas é mentira. Geram morte. A pornografia diz mergulha, se alivia, morte. As drogas dizem mergulha, se alivia, morte. O próprio álcool. O uísque, a palavra uísque no dialeto gaélico é água viva. Mergulha, você morre. Mas no último dia da festa, Jesus levantou a voz e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. É um domingo de manhã, um culto genuinamente cristão, mas tem gente aqui que está afastada. Tem gente aqui que está sufocada e até pensou em mergulhar no lugar errado. Sai do teu lugar agora e vem para o altar, porque eu quero orar por você. Porque hoje você vai mergulhar em Jesus. Hoje você vai mergulhar na água viva. Eu estou chamando você que está afastado da igreja, você que deixou de congregar, você que se entristeceu, que está aí com a garganta seca, com nó. Vem para cá, que hoje é o dia de Deus para a tua vida. Nem mais um dia longe das águas. Jesus está te chamando de volta. Pode descer, pode vir, que eu estou esperando você. Está chegando aqui, está chegando aqui. Vem mergulhar em Jesus. Vem mergulhar em Jesus. Vem mergulhar em Jesus. Pode vir, vem mergulhar em Jesus. Andarai, cancho, vem mergulhar em Jesus. Pode descer, estou esperando você. Pode descer, dá tempo. Vem mergulhar em Jesus. Vem mergulhar em Jesus. Não vai haver suicídio. Você não vai entrar em depressão. A síndrome do pânico não vai te dominar. Vem mergulhar em Jesus. Aleluia. Tem mais, pode vir. Tem mais, pode vir. Todos que estavam afastados da casa do Pai, todos que estavam afastados podem vir, todos que estavam entristecidos podem vir em nome de Jesus. Todos, tem 15 pessoas aqui decididas. Podem vir, tem mais. Podem vir, tem mais. A igreja está orando. Dá 5 minutos na sua intercessão agora. 5 minutos na sua intercessão. Guerreie agora em oração por essas vidas. Tem 17 pessoas aqui decididas. Tem 18 pessoas aqui decididas. Tem 19 pessoas decididas. 20, 21 pessoas decididas. Tem mais, pode vir.
Cantaramachuriandalamai. Tem mais. Jesus está dizendo: mergulhe em mim. Você não veio a esse culto à toa. Tem 22 pessoas decididas. Jesus está te chamando. Vem. Andachomenai. Pode vir em nome de Jesus. 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 Igreja, estenda as mãos aqui para frente. Vamos fazer um muro de fogo ao redor dessas pessoas. Tem 24 pessoas decididas. Aonde está você? Vem. Aleluia. Está chegando ali a 25ª. Bendito seja o nome de Jesus. Helena, para que contar? A gente só conta o que tem valor. Estou contando porque tem valor. Se fosse bala eu não contava. Moeda de 1 centavo a gente deixa na carteira. O que está aqui tem valor. Tem que contar. 1, 2, 3, 26. Eleve calabaijo. Labachurianda labaia. 27, 28. Canta labachurianda labai. Ainda dá tempo, vem. Ainda dá tempo, vem. Ainda dá tempo, vem. Aleluias. Anda churianda lamai. 1 minuto para você descer. 1 minuto para você escapar pela tua vida. Está chegando a 29ª pessoa. 1 minuto para você escapar pela tua vida. Vem, Reremancho Menese. Oh, glória a Jesus. 1 minuto para você escapar pela tua vida. 1 minuto para você não se precipitar nas águas mentirosas, mas vir para Jesus. Para Jesus. Os pastores.